senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, relator, eu gostaria, senhor presidente, primeiro de garantir a minha palavra. Eu estou com dificuldade aqui, presidente. Eu estou com dificuldade aqui, pela distância. O que Vossa Excelência quer, deputado? Não, apenas silêncio. Gostaria de pedir claro, atenção dos senhores deputados. Silêncio, por favor. Senhor presidente, eu sou um dos deputados que até esse momento não tinha divulgado minha posição. Primeiramente, eu quero fazer uma leitura sobre o posicionamento do meu partido, a Rede Sustentabilidade. A Rede fez exaustivas reuniões, debateu bastante o assunto, e nós temos como foco as investigações da principal ação que está em curso no nosso país, que é a ação no Tribunal Superior Eleitoral, essa sim, que investiga dinheiro de propina, que investiga dinheiro de desvio das estatais para fazer financiamento de campanha eleitoral, que está investigando os desmanches que aconteceram por funcionários públicos que podem ter beneficiado a campanha eleitoral de 2014 da chapa, não individualmente, Dilma Temer. E essa ação no TSE é uma ação sem cor partidária. É uma ação respeitando profundamente a Constituição brasileira. É uma ação onde é questionado a legalidade das ações da campanha eleitoral. E a Rede entende que o melhor posicionamento em relação ao momento de crise do país é entregar à nação brasileira a responsabilidade de fazer suas escolhas. Por quê? Entregando à nação brasileira, nós teremos certeza da legitimidade de um novo governo. A Rede também se posicionou em relação, e isso não é propor novas eleições aqui, é propor um julgamento de uma ação que está no TSE, o que é uma coisa muito diferente, que por consequência trará uma nova eleição. Em relação a essa comissão, a Rede, por maioria, não a sua totalidade, inclusive foi um posicionamento bastante debatido, ela entende que, o partido entende, de que a admissibilidade é um caminho para que seja feito um julgamento no Senado Federal. É um equívoco os deputados aqui se dizerem contra ou a favor do impeachment. Você pode ser a favor ou contra a admissibilidade, entendendo que não há critérios que possam entender como crime de responsabilidade e, portanto, nem se encaminha ao Senado Federal. Esse é um posicionamento da Rede estritamente pela parte da legalidade, debatido com muitos dos nossos filiados. É um posicionamento também da nossa líder maior, que é a senadora Marina Silva, a ex-senadora Marina Silva, ao qual nós temos muito respeito, ao qual a gente tem muita consideração. Mas, ao mesmo tempo dessa grandeza, a Marina Silva liberou os parlamentares para que fizessem juízo do seu voto, porque um dos princípios da Rede é não fazer enquadramento de parlamentar, porque os parlamentares existem a partir do momento de consequência da sua própria vida, e a consciência jamais pode ser ferida. E agora eu vou, senhor presidente, ao meu posicionamento. Eu passei muitos dias, senhor presidente, de extrema dúvida, pressão, amigos dos dois lados, juristas, mentiras, blogs, internet. E queria dizer que eu fui eleito pelo PCdoB, que eu tenho muito carinho, muito respeito por todas as lideranças, mas que eu não consegui permanecer no partido porque é um partido extremamente fiel ao governo e que em todas as circunstâncias acompanhava o governo. E eu não me sentia à vontade porque eu nunca deixei de votar com o meu coração e com a minha consciência. Só um minutinho, por gentileza. Eu vim para cá hoje na dúvida ainda. Na dúvida porque é um processo jurídico que precisa de uma análise com menos paixão partidária e mais pensamento do país. Eu nunca usei uma plaquinha de sim, impeachment, não impeachment, nunca. Eu nunca usei essa plaquinha porque isso é o que está fazendo uma divisão de país e é isso que vem enterrando o país há bastante tempo. O PT, que defende o posicionamento da democracia, tem que entender que é preciso respeitar aqueles que pensam diferente e que aqui
entendem que há possibilidade de assim o fazê-lo. Não aqueles que utilizam isso, diferente, porque tem poucos, mas tem pessoas aqui com convicções dos dois lados. Bem como essa oposição, que desde o início que começou esse processo, após as eleições, antes desse processo de impeachment, várias vezes entrou com ações questionando urna eleitoral, questionando quantidade de votos nas eleições, pressionando, aliando-se ao Cunha para livrá-lo, caso fosse feito um acordo para derrubar a presidenta Dilma. Eu estudei essa peça. Eu li todo o relatório. Eu conversei com as pessoas. E aqui é um processo político-jurídico. Do ponto de vista político, a minha maior preocupação é as consequências desse voto. Porque eu que defendo novas eleições, caso o TSE entenda que existe irregularidade na campanha, não posso me posicionar, eu não consigo, eu tentei, eu vim para cá hoje, eu cheguei a falar que eu iria, só por causa do partido, seguir admissibilidade, porque não é minha responsabilidade julgar a parte jurídica. Que de fato não é. A minha responsabilidade aqui era só de admitir, porque quem julga é o Senado. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, aqui nesse momento, eleger um novo programa para o meu país que eu não conheço. Um novo programa que quem banca, quem vai pagar o pato, é a Fiesp. Eu venho de uma cidade que eu fiz 61 mil votos, no Paraná, que eu fiz mais votos que a Dilma. E que eu, se pensasse em mim, ou se ficasse entendendo essas mensagens de que não se elege, vim aqui votar por conveniência. Eu acho que o PT errou muito. Eu acho que o PT tem que pagar como está pagando com todas as pessoas que estão na cadeia, e quem tiver mais tem que ir para a cadeia. Eu acho que o PT não pode aparelhar o Estado brasileiro. Assim como eu acho que quem tem que fazer esse juízo de valor é através da educação do povo brasileiro que vai às urnas dentro de um processo democrático, e ele tem que sofrer as benéficas de quando acerta e as consequências de quando erra. Encontrar numa peça jurídica. Eu fui presidente de uma Câmara Municipal e certo dia eu devolvi recurso, Henrique, para a Prefeitura de Ponta Grossa para ajudar a acabar com uma greve do transporte. Se revoltaram contra mim, tentaram caçar o meu mandato e eu não devia nada. Eu só fiz o que a lei mandava. Felizmente foi feito, lá naquele caso, a justiça. Eu sequer fui questionado por qualquer órgão, porque era um julgamento político. Quero dizer que eu não negocio o meu voto. Que eu conversei com muitos amigos dos dois lados que eu tenho respeito. Que eu não aceito o cargo e que eu espero que esse governo, se comprovando as irregularidades da Lava Jato, se comprovando as irregularidades da campanha eleitoral, casse essa chapa e entregue à nação brasileira o direito de fazer a escolha da maneira correta. Eu não poderia jamais, e esse é o meu principal argumento, as pessoas sem consciência, as pessoas no âmbito de querer resolver o problema, sem jogar as regras do jogo, falam, tira Dilma, depois tiramos eles. A nação brasileira tem que entender que as consequências de um voto indireto para eleger alguém que tem um programa diferente do qual foi eleito, não tem legitimidade e também não vai conseguir governar esse país. Eu jamais poderia aceitar que o Michel Temer, por força da Constituição Federal, deixasse de responder na Lava Jato, se é que ele deve, porque o presidente no exercício do mandato deixa de responder por aquilo que ele não fez no mandato. Caso ele assuma, as investigações das citações em relação a ele podem sumir, porque a Constituição garante isso. E o principal argumento, jamais vou aceitar que esse conluio, feito pelo senhor Eduardo Cunha, no dia em que não foi aceito um acordo para livrá-lo de uma cassação, de quem tem conta na Suíça, de quem tirou dinheiro dessas obras, porque o PT e o PMDB estão junto há todos esses anos. Faço oposição a esse governo. Eu voto contra as ações porque a política econômica está equivocada. Porque o governo do PT se elegeu falando uma coisa na televisão e fez outra depois da campanha. E nós nos sentimos traídos nesse sentido.
mas é no bom debate político e na responsabilidade. Porque hoje, a emoção fala mais alto dentro da pressão. Para concluir, deputado. Mas a razão é a que vai tomar conta e ficar marcado na história. E eu, com muita honradez, senhor presidente, Para concluir, deputado. O senhor tem 20 segundos. com muita honradez e com muita responsabilidade, e eu pago pelo meu voto. Eu não tenho medo de enfrentar quando eu sei que eu estou com a razão no meu coração. Para concluir, Vamos lá, deputado. meu voto, filho. Para concluir. não, Vamos lá. voto não, senhor presidente. Eu vou votar não a esse processo Ok. aí. Pela liderança do PT.